Bom dia, meus queridos e queridas. Olha nós aqui, com minutos para o seu coração, mais uma vez, graças a Deus, né? E hoje vamos falar um pouquinho de fé, né? Ultimamente a nossa fé anda muito abalada. Tudo nos abala, tudo nos deixa para baixo, tudo nos deixa sem motivação, não é verdade? Mas tem um homem na Bíblia, tem vários, mas tem um que eu quero falar dele para você hoje, é o Jó, né? Uma história muito conhecida, que até aquelas pessoas que não servem a Deus, né? Fala, até cita, estou pobre como Jó, né? Estou sofrendo como Jó, enfim, tem esses dizeres aí, né? Mas Jó, a gente sabe que foi um grande homem, um homem que teve fé até o final. E eu vou deixar aqui no livro de Jó 19, né? E do versículo 24, 25 e 26, que diz assim: Eis que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fosses esculpidas nas rochas. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha carne, contudo, ainda em minha carne o verei a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse Deus, ele é tremendo. Eu não canso de dizer. E a fé desse homem aqui, todos nós conhecemos a história de Jó. E sabemos que Jó passou por momentos assim que, se fosse, eu penso assim, né? Deus me livre, que se fosse comigo o que o Jó passou, uau, é bem complicado, né? Tem pessoas que é fraca de mente e não aguenta passar por nada, por menos do que aconteceu com Jó aqui, ela acaba tirando a sua própria vida, não é verdade? E o Jó não. Nós sabemos que Jó perdeu filho, fazenda, casa, perdeu amigos, perdeu tudo que Jó tinha. Ficou a mulher de Jó do lado dele, né? Eu creio que ela ficou e foi ela que no final de tudo, quando o cativeiro de Jó foi restaurado, ela estava ainda do lado de Jó, né? E a fé de Jó, eu quero falar da fé deste homem, né? Porque ele fala assim, né? Aqui na altura desse capítulo 19, ele já tinha passado horrores. E aí ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará, glória a Deus, sobre a terra. É uma fé assim inigualável, né? Não murmurou, né? Não reclamou. E esse homem venceu. E Deus viu a fé de Jó. A história de Jó é muito linda, muito comprida. E nós precisamos resumir aqui o mais pouquinho que puder, porque é apenas minutos para o seu coração, né? Mas, como eu estava falando, a esposa de Jó continuou do lado dele. E tem uma passagem que ela fala assim, ela do lado dele ali, vendo aquele sofrimento daquele homem, porque fala que o Jó, ele ficou em chagas, e essas chagas de Jó apodreceram, né? E minava até pus, né? Sangue, pus. E Jó se coçava com caco de telha. Imagina a vida desse homem, imagina o sofrimento desse homem. Como foi difícil passar por tudo isso e suportar tudo isso. Gente, e a gente não pode esquecer que a esposa de Jó estava do lado dele, né? Com certeza ela amava ele muito, porque ela permaneceu ao lado dele. Mas um dia ela olhando para aquele sofrimento de Jó, aquela coisa que nunca passava, não tinha uma solução, e ainda vem aqueles 3 amigos de Jó, né? Para não falar outra coisa, ainda vieram perturbar. E enfim, aquele homem aguentou tudo, né? E tem uma passagem que ela fala: Jó, acaba com isso.
Para com esse sofrimento. Amaldiçoa o teu Deus e morra. Ou seja, Jó, faz o seguinte, coloca aí uma corda no pescoço e se enforca. E se exploda, né? Mas Jó disse para ela o seguinte, como louca, como uma louca, falas tu, mulher. Isso também me vem à memória, que nós não podemos chamar ninguém de louco. Outra hora eu falo sobre esse assunto, né? De não chamar as pessoas de louco. É terrível também, é abominável aos olhos de Deus. E Jó, né? Nós sabemos que no final de tudo, ela continuou mesmo assim do lado dele. E no final de tudo, Jó diz assim, ó. No 27 ele diz, né? Não, no 26 ele diz. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Graças a Deus, ele tinha fé que Deus ia restaurar a vida dele. Que Deus ia fazer tudo, mudar o cativeiro. E foi feito. Quem leu, ou quem ainda tem curiosidade, leia o livro de Jó. Que você vai ver que lá no capítulo 42, o Senhor restaura a vida de Jó. O Senhor muda o cativeiro de Jó. E Jó passa a ser um outro homem. E Deus lhe dá tudo em dobro. Tudo em dobro. E eu fico imaginando essa mulher dele, né, que falou, amaldiçoa o teu Deus e morra. Imagina depois essa mulher ver que maravilhoso é Deus, que restaurou a vida do esposo dela, deu tudo de volta, né? E eles prosseguiram felizes e abençoados. Graças a Deus. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que nós passamos por situações desagradáveis, por tudo que a gente passa nesses últimos tempos, vamos continuar firme no Senhor? Faça como Jó, continue firme. Como diz lá na Bahia, não arreda o pé. Continue na presença de Deus, porque Ele é fiel para restaurar a tua vida, para te dar tudo o que você precisa. Ele é maravilhoso. E como Jó disse assim, que os olhos dele ainda veria Deus, ele falou para o próprio Deus, eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço, eu te vi, meus olhos te viram. Sabe como? É quando a gente prevalece, quando a gente permanece na presença do Senhor. No final de tudo, no final de cada prova, a gente vê Deus. Mas irmã, quem é que pode ver Deus? A gente vê Deus no agir dele na nossa vida. É assim, foi dessa forma que Jó viu Deus, que Deus verdadeiramente existe, que Deus verdadeiramente muda cativeiro. Tenha fé, não desanime. Seja o que for que você estiver passando, tenha fé e fale com Deus. Amém? Hoje a gente foi um pouquinho mais, me perdoa aí pelo o tamanho do vídeo, né? Mas que Deus continue falando no seu coração, tá bom? E os minutos para o seu coração voltam a qualquer momento.